Deus. Jó 42. Oh, Deus querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glória. Amém. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vens os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temita, e a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que vós não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim, o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temita, e Bildade, o suíta, e Sofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 carneiros, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Germima, e o nome da outra de Cássia, e o nome da terceira de Querem Rapuque. Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. E viu os seus filhos e os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Até aqui, querido Irmandade. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. A história de Jó, né?
todos nós conhecemos, porque Jó era um servo reto na presença de Deus, e o inimigo, né, veio e propôs cirandar com a vida de Jó. E o Senhor deixou, permitiu. Não foi o Senhor que propôs para o inimigo fazer isso, mas o Senhor permitiu. Assim como o Senhor tem permitido muitas provas nas vidas nossas, né? Seja prova material, prova espiritual. Nenhum outro homem na face da terra passou provas como Jó. Alguns ainda se levantam e falam assim: estou sendo provado como Jó. Sim, Senhor, é verdade. Olha, sinceramente, no meu coração, acredito que nenhum homem foi provado como Jó. Eu acredito que não. Senhor, verdade. Em tão pouco tempo, um homem que era abençoado por Deus, tinha riquezas, tinha filhos e filhas, e viu todos morrerem rápido, em um só dia. Quem é pai e é mãe e ama os seus filhos, aquele que realmente é um pai de coração e uma mãe de coração, isso eu estou falando porque eu sou pai, eu tenho um casal de filhos, e eu amo meus filhos. Há aqueles que têm filhos, mas não são pais, não são mães, que muitas vezes não amam seus filhos. E há aqueles que são pais e mães, mesmo sem ter tido do seu ventre aquela criança, mas cria e zela por aquela criança como se fosse seu filho. Então, podem ser chamados de pai e mãe. Esses Glória a sabem o Deus. que é a dor de perder um filho, o que é a dor de ver um filho sofrer, o que é a dor de ver um filho padecer em doença. Eu, graças a Deus, não perdi nenhum filho. Já perdi minha esposa, o Senhor recolheu. 3 meses depois, o Senhor recolheu meu pai. É uma dor muito grande, que dói, muitas vezes, até fisicamente, a perda de um ente querido. Mas o que consola o nosso coração e aqueles que servem a Deus é saber que um dia a gente vai encontrá-los no reino da glória. É saber que, se formos justos, humildes e tementes a Deus, encontraremos eles no seu reino de glória. E toda essa saudade que sentimos aqui, todo esse amor que sentimos aqui, lá estaremos juntos numa eternidade. Então, isso consola o coração de uma pessoa. É a certeza de encontrar o seu ente querido, que já se foi, no reino dos céus. E o Jó perdeu todos os seus filhos de uma maneira terrível, rápida. Deu um vento na casa dos seus filhos que estavam comendo na casa de um deles. O telhado e a casa veio abaixo, matando todos de uma vez. Imagina a dor de Jó perder todos os seus filhos. E anteriormente ver todo o seu gado, toda a sua fortuna ser perdida na mão de ladrões e não poder fazer nada. E nem por isso Jó perdeu a fé em Deus. Nem por isso Jó, com toda a dor que ele vinha sentindo, com todo o temor que ele tinha, ele blasfemou. Ele não veio contra Deus. Por isso devemos pedir a Deus para nos dar força para resistir às nossas provas, resistir às tentações do dia a dia, para que possamos ter condições de entrar no reino de glória. O Senhor fala que virá como um ladrão à meia-noite. Sim, Senhor. Sorrateiro. Virá para cada um de nós, não sabemos a hora nem o momento. Por isso temos que estar sempre preparados para a vinda do Senhor. Seja ela lá no Apocalipse, que todo mundo teme,
voltando para todos de uma maneira geral, ou individualmente, como ocorre a cada minuto, a cada segundo que se passa aqui na Terra. Uma rosa é ceifada no jardim do Senhor, aquela que já está pronta, aquela que já está florindo, cheirando, pronta para ser recolhida para o reino de glória, o Senhor leva. Por que o Senhor leva alguns mais cedo, antes? O Senhor leva outros mais tarde? Porque está exatamente na preparação de Deus na vida de cada um. Conforme o Senhor prepara aquele um para ser levado, o Senhor vem e recolhe, seja mais cedo ou mais tarde, seja na tenridade, ainda nenê, criança, ou seja já adulto, com seus dias fartos, como ocorreu na segunda parte de Jó, em que ele morreu com 140 anos. Hoje em dia, a gente fala que a pessoa mais velha do mundo tem em torno de 112 anos de idade. Não conseguimos imaginar uma pessoa vivendo Sim, 140 Senhor. anos, mas naquela época o Senhor permitia uma pessoa viver tantos anos de vida. E o Senhor veio diminuindo o tempo de vida nosso cada vez mais. É por quê? Por causa da quantidade de provas, de angústias que vamos passando. Porque depois dos 70, essa dor e enfado. Por isso o Senhor deu na oração, e antes a gente tinha até programado para ser uma oração para a terceira idade hoje. Porque muitas vezes essas pessoas já estão passando dores, enfados, já não tem mais a memória que tinha antes. Mas ainda há alguma coisa a ser aprendida, ou por ele, ou por aquele que está junto dele, que está cuidando dele. Muitas vezes a gente fala, nossa, meu pai teve uma demência, um Alzheimer, ou qualquer outra demência em que a pessoa perde totalmente a memória. A gente fala, por que o Senhor permitiu isso na vida do meu pai? Por que o Senhor permitiu isso na vida da minha mãe? Se ele já não tem mais a sua consciência, o que o Senhor mais quer e requer dele? Muitas vezes é daquele que está cuidando, daquele que está provendo. Por isso devemos ter todo o amor e toda a caridade a essas pessoas, que muitas vezes é o que o Senhor está Verdade, propondo Deus. na nossa vida. É para que nós tenhamos e pratiquemos o dom da caridade, o dom sublime de Deus. O Senhor provou Jó de uma maneira muito grande, muito terrível. Santo é Deus. Nenhuma outra pessoa na face da terra vai passar pelo que Jó passou. Só conheço um homem que passou muito mais que Jó. Mas esse homem era metade homem e metade filho de Deus. Glória a Era o Deus. Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo pegou todas as dores, todas as provas, todas as doenças por nós e foi crucificado. Sofreu dores atrozes, sofreu todo tipo de coisa, de humilhação, para que pudesse remir os nossos pecados. Ele foi o holocausto. Deus deu o seu próprio Filho como holocausto para limpar o pecado da humanidade. Por isso, hoje, não fazemos mais holocausto, porque o Senhor já deu seu Filho pelos nossos pecados. Sim, Senhor. Por Glória a isso, Deus. devemos ter a consciência que quando nos batizamos, ainda pecamos. Por isso que eu falei em oração, Senhor, perdoa os nossos pecados. Muitas vezes pecamos sem consciência, muitas vezes pecamos consciente, mesmo depois de batizados. Não estamos ainda perfeitos, porque se Sim, estivéssemos Deus. perfeitos, já estaríamos florindo e cheirando para que o Senhor viesse e nos colhesse para o seu reino de glória. Estamos aqui falhos e errantes, buscando a perfeição de Deus, para termos
aí sim, o valor e a Sim. perfeição para entrar no reino dos céus e viver em glória uma eternidade. A gente consegue, no nosso íntimo aqui, contar os segundos de um minuto, contar os minutos de uma hora, contar as horas de um dia, contar os dias de um mês, contar os meses de um ano. Assim como estamos fazendo, hoje é dia 17 de dezembro, está terminando mais Glória a Deus. uma vida no nosso calendário, mas para Deus isso não é nada. Tempo para Deus não existe. Por isso que se fala na palavra que 1000 anos para Deus é um dia, e um dia para Deus é 1000 anos, porque ele vive na eternidade. E é com ele que lá viveremos, na eternidade. E esse tempo para Deus aqui que contamos não significa nada. Então, imagina viver uma eternidade em glória. Imagina viver uma eternidade ao lado Glória a daquele que você ama, do seu filho, da sua filha, do seu pai, da sua mãe. Vai ser uma glória eterna. E ainda por cima, conhecendo a Jesus pessoalmente, no seu corpo glorificado. Assim como Jesus também temos corpos glorificados. Porque esse corpo, aqui na terra, do pó veio e ao pó retorna. E ressuscitaremos em um corpo glorificado, assim como foi Jesus. Por que que não tinha o corpo carnal aqui de Jesus na terra? Exatamente para não ser idolatrado. Deus, com seus anjos, levou o corpo carnal de Jesus Glória a para Deus. que não houvesse idolatria. E só ficou o corpo glorificado, que subiu para os céus. E o Senhor ainda permitiu que Jesus, sendo filho de Deus, ficasse agora vivendo num corpo glorificado, assim como nós viveremos. Imagine encontrar no céu com Jesus, ver as bênçãos e maravilhas que Ele tem para nos falar e nos contar. Só Jesus para vir na sua segunda glória. Aqui falamos em Jó que a primeira glória, a segunda glória foi maior do que a primeira. E exatamente quando falamos isso na palavra, estamos falando que a segunda glória é a glória nos céus. Não é a glória aqui na terra. Glória a Deus. Eu tinha um emprego muito bom, vivia muito bem, ganhava uma quantia boa. Não era rico, mas tinha tudo que eu precisava. Ia passear, ia fazer compras. O Senhor permitiu com que eu entrasse em desemprego. Poderoso é o Senhor para arrumar um emprego, uma porta, ou uma Sim, condição Senhor. melhor para mim. Melhor do que a que eu tinha. Mas eu vou ser sincero, eu prefiro a segunda glória, a glória no reino dos céus. Glória a Esta Deus. sim é o que importa para cada um de nós. E Jó só teve o seu cativeiro virado, não quando ele orou por ele, mas orou pelos seus amigos. Orou para que Deus tivesse misericórdia de seus amigos. Orou para que Deus perdoasse o que os seus amigos haviam falado. O Senhor só virou o cativeiro de Jó quando ele foi utilizado por Deus para que orasse e o abençoasse aos seus amigos. Então, se estamos aqui achando, muitas vezes, que as nossas orações voltadas apenas para as nossas provas, voltadas apenas para as nossas necessidades, é o que importa? Não. Muitas vezes o que importa para Deus é Deus ver que você, mesmo no seu sofrimento, mesmo nas suas angústias, mesmo nas suas dores, você ainda tem a capacidade de dobrar os seus joelhos e orar por aquele que necessita.
de estar servindo a Deus e estar auxiliando aquele que está passando também por necessidades, seja espiritual, seja material. Mesmo nas suas provas, nas suas dores, não se esqueça do seu próximo. Tenha misericórdia e ore por aqueles que estão necessitando. Se você não tem condições materiais de suprir a necessidade de algum servo, de alguma serva, mas você tem os seus joelhos para orar, para estar em comunhão com Deus e estar rogando e intercedendo por aqueles que necessitam. Por isso, não espere que Deus atenda suas orações apenas para as suas necessidades, mas rogue a Deus que atenda suas orações pela necessidade daqueles que precisam. Assim como Jó fez. Tenhamos o bom ânimo de estar servindo a Deus e vindo ao encontro daqueles. Mas não vamos com segundas intenções, pensando, olha, vou orar por aquele, que daí Deus vai atender a minha necessidade. Deus olha o coração nosso. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Onisciente significa que ele está dentro do seu coração, dentro do seu pensamento. Ele está conhecendo tudo que você pensa e tudo que você sente. Deus é o único que consegue fazer isso. Nem mesmo o inimigo das nossas almas consegue fazer. Se nós agimos e falamos ou damos alguma intenção em que o inimigo das nossas almas percebe alguma coisa, aí sim ele vai entender e saber o que precisamos, o que necessitamos e o que vamos agir para estar interferindo no proceder de Deus. Mas ele não conhece os nossos pensamentos. O único que conhece os nossos pensamentos é Deus. Por isso, tenhamos cuidado até muitas vezes com o que pensamos, com o que sentimos. Por isso que quando eu falei que pecamos em pensamentos, pecamos muitas vezes em sentimentos. Por isso devemos orar a Deus e pedir o perdão dos nossos pecados. Porque Deus está sabendo. Não é uma oração Glória a gritando e Deus. falando alto que Deus escuta. Muitas vezes uma oração em silêncio. Veja aquele exemplo de Ana, que estava no templo e só mexia suas bocas. Mas Deus escutava a sua oração. O servo de Deus que ali se apresentou, o sacerdote, viu a Ana daquela maneira e achou que ela estava embriagada. Mas ela estava orando dentro do seu coração e na sua mente. E Deus conhecia o seu coração e a sua mente. Tanto que o homem de Deus falou para ela que Deus conceda aquilo que está em seu coração. Sem saber qual era o propósito da tua serva. Ela apenas reclamou que estava muito amargurada de coração. E mesmo assim Deus concedeu a Ana a petição da sua necessidade, que era uma criança, pois ela Glória era a Deus. humilhada por não ter tido filhos. E o Senhor veio ao encontro dela. Por isso, muitas vezes, mesmo estando num local que não é próprio para orar, mas você vê uma necessidade, vê uma tribulação, ou muitas vezes você está atribulado, não precisa, mesmo sendo uma mulher de Deus, um homem de Deus, se ajoelhar na terra, porque muitas vezes não estamos em um local próprio para isso. Mas Glória a elevemos o Deus. nosso pensamento e o nosso coração em Deus e oramos. Muitas vezes, quando estou dirigindo, eu oro a Deus. Oro a Deus quando estou fazendo algum serviço aqui de casa, estou trabalhando, igual mesmo hoje, estava cuidando da casa. Enquanto cuidava da casa, estava lá em comunhão com Deus, cantando hinos em pensamento. Muitas vezes a gente não precisa nem cantar hino alto, a gente canta hino em pensamento, orando a Deus em pensamento. Assim é estar, Glória a Deus. porque Deus está vendo o nosso coração e o nosso sentimento. Então, irmandade, façamos como Jó. Vamos, com a caridade, ir ao encontro daqueles que necessitam. Aí, quando Deus ver
que os nossos corações já estão preparados e já estamos em condições de receber uma bênção de Deus, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos abençoa, Ele nos prepara tudo aquilo que precisamos. Que Deus só vai vir ao encontro nosso como a bênção quando tivermos fé e tivermos a caridade para conseguir toda aquela bênção que Deus nos propôs. Por isso, sejamos sempre firmes a Deus, oramos sempre a Deus. Eu vou ser sincero, muitas vezes, até mesmo eu erro na presença de Deus. Não é toda hora e todo momento que consigo estar concentrado pensando em Deus. Muitas vezes, eu tenho um pouco de distúrbio de desvio de atenção, né? E pego pensando um monte de besteira, um monte de bobagem. Besteira no bom sentido, tá? Pensando coisas que não tem nada a ver. Desviando o meu pensamento de Deus, desviando Sim, muitas Senhor, vezes para as ajuda coisas da nós. vida. Mas, quando sinto um pouco de angústia, sinto um pouco de depressão, sinto um pouco de desânimo, aí me lembro de Deus, começo a elevar o meu pensamento a Deus. Como já foi falado antes em outras reuniões, ou até mesmo em palavras, uma saudação liberta. Eu posso testemunhar que uma vez eu estava andando aqui no centro da minha cidade, muito angustiado, muito provado, uma prova muito grande. Do nada, uma serva de Deus, passando ao meu lado, gritou: "Paz de Deus, irmão!" Aquilo libertou a minha alma. Aquela angústia, aquele sentimento ruim que eu estava sentindo, saíram do meu coração. Se me perguntar qual foi a serva de Deus, e se eu reconheceria aquela serva de Deus, não vou reconhecer. Não vou saber quem foi a serva de Deus. Pode ter sido um anjo que o Senhor mandou no formato de uma serva de Deus. Ou foi um anjo daqui da terra, uma serva de Deus, que ao me ver sentiu alegria em seu coração e saudou. Não tenhamos vergonha de saudar um irmão ou uma irmã que está na rua. Não precisamos gritar, mas chegamos perto daquele irmão, daquela irmã, falamos: "A paz de Deus, irmão. A paz de Deus, irmã." Lembremos-nos, mesmo aqueles que se desviaram do caminho do Senhor, não estão mais congregando, ou muitas vezes achamos que ele pecou, o Senhor não veio para aquele que é são. O Senhor não veio para Que coisa aquele linda, que já Senhor. está preparado para entrar no reino de glória. O Senhor veio para o enfermo, para aquele que estava doente, para aquele que necessitava de um auxílio de Deus para entrar no seu reino. Então, se algum irmão, alguma irmã cruzar com o seu caminho, e você sabe que muitas vezes ele se desviou dos caminhos de Deus, não está mais congregando, ou aconteceu alguma coisa na vida daquele irmão, não deixe de saudá-lo. Quem é você para julgar a vida de um irmão ou de uma irmã? Chegue Amém, perto dele Senhor. e fale: "A paz de Deus, irmão. A paz de Deus, irmã." Mesmo que ele não esteja mais congregando, que ele não esteja bem trajado ou ela não esteja bem trajada, não tenha vergonha de chegar perto deles e falar: "A paz de Deus, irmão. A paz de Deus, irmã." Porque o Senhor pode converter o coração novamente daquela pessoa, para que ela possa voltar muitas vezes para o atos do Senhor e estar lá junto de você, congregando novamente. Tenhamos amor e caridade no coração. Por isso que fala na palavra que a caridade é o dom mais sublime que existe, junto com a fé e a esperança. São os únicos dons que vão entrar para o céu, que para fazer isso temos que ter caridade no coração. Então não esqueçamos disso, irmãos, para que possamos todos juntos termos uma segunda glória muito mais sublime do que a primeira. Glória a Deus Santo.
São essas palavras que o Senhor tem me dado nesse momento. Rogo a Deus que continue vindo ao encontro de cada um de nós nesses momentos. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Senhor. Vamos buscar a face de Deus em oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e bom Pai que estás nos céus. É diante da tua presença tão